1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. A partir do versículo de número 1. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala, tô na carne. É 1 Samuel 3, versículo de número 1. Deixa a sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto bíblico. A palavra de Deus diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua presença, e aqui nós já entramos com toda a liberdade no véu que Jesus Cristo rasgou. Senhor, nós repreendemos todo espírito de letargia no nosso meio. Nós repreendemos toda frieza espiritual, toda sonolência, toda morte espiritual, e nós abrimos o nosso coração, entrando pelo vivo caminho que é o Senhor, falando assim: Senhor, aviva o teu povo mais uma vez. Senhor, reacende as brasas. Senhor, nos acorda do nosso sono. Pai, é para isso que nós estamos aqui. E nós temos como pilar a suficiência da tua palavra. E sem dúvida a tua palavra falará aos nossos corações nessa noite. É isso que nós recebemos. Se manifeste, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa noite é: a voz de Deus está nos chamando para perto. É muito fácil nós vivermos uma vida cristã em que você faz tudo no seu dia. Você resolve as suas pendências do trabalho, você resolve todas as demandas que tem na sua casa. Você vai para a faculdade, você faz tudo que tem para poder fazer. Você volta para sua casa e vai dormir de novo. Mas sabe, é muito fácil fazer tudo, mas não tem uma coisa no seu dia: intimidade com o Senhor. E nós estamos aqui num culto, e sabe o que a gente estava cantando aqui agora? Que a gente quer ser batizado com fogo de novo.
Nós estávamos cantando que, Senhor, reacende as brasas. Mas sabe qual que é a realidade? A gente quer um avivamento coletivo, sem estar vivendo um avivamento pessoal. Nós queremos um culto sobrenatural, que Deus vai virar e falar: ó, agora você está perto da minha voz. Mas a realidade, irmão, é que esse culto aqui era para ser só o extra do seu alimento espiritual. Era para você estar vivendo um avivamento lá no seu quarto. Era para você estar vivendo perto da voz de Deus. Era para eu e você não ter saído desse lugar. Mas aí nós estamos num evangelho que confessa Jesus na teologia, mas o nega na prática, porque nós não temos intimidade com a voz dele. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Para isso, permita-me te introduzir ao livro de 1 Samuel. O povo de Israel, eles tinham saído do Egito, eles passaram 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, e Josué, ele introduz o povo na terra prometida, depois de muitas guerras. Esse povo conhecia a Deus, mas depois que o livro de Josué tem o seu fim, vem o livro de Juízes, que é justamente o livro que antecede o de 1 Samuel. E ali tem um dos versículos, na minha opinião, mais dramáticos da Bíblia inteira, que é Juízes 2:10, que diz que o povo que entrou na terra prometida não mais conhecia o Senhor. Eu chamo a sua atenção para algo. Essa palavra hebraica, conhecia, não está falando de um conhecimento teórico de Deus. É uma palavra que fala de conhecimento pessoal. Era um povo que sabia quem Deus era, na teoria, mas na prática não sabia quem que era Deus. Irmão, é possível eu e você estar aqui nesse culto e a gente saber muito bem quem que é Deus na teoria, mas na prática tem muito tempo que a gente o nega. E o povo entra na terra prometida e eles começam a cair do relacionamento com Deus. A partir dali começa uma apostasia no povo de Israel. Eles começam a se afastar dos caminhos do Senhor. Isso leva o povo a um ciclo vicioso, espiritualmente falando. Eles não tinham relacionamento com Deus, e por isso se entregavam a um relacionamento com os ídolos. Começavam a adorar os deuses das terras pagãs. E quando eles caíam na idolatria, Deus mandava juízo, mandava problema. Os povos vizinhos dominavam Israel. E ali no auge dos problemas, eles falavam: Senhor, livra a gente. Olha só, não, vamos voltar para os seus caminhos. Vamos voltar a te conhecer. Irmão, tem muito crente que vive assim, sabia? Que vive mais ou menos assim. Não, eu não tenho relacionamento com Deus, aí por causa disso, vive se entregando aos ídolos do seu coração. E nisso Deus manda um monte de problema para a sua vida. Aí sabe o que você faz? Você volta a orar. Parece que do nada está querendo um avivamento de fogo do zero. Irmão, os problemas que a gente tem muitas vezes estão só evangelizando eu e você. E na hora que o povo falava: Senhor, não, vamos voltar a te conhecer, vamos voltar para um relacionamento, ali Deus falava: ok. E ele mandava os juízes. Esse povo era liberto da sua cegueira espiritual por homens como Sansão, Gideão. Esses caras salvavam essa letargia espiritual do povo. Mas agora, quando esse livro abre as suas cortinas e nós chegamos aqui no livro de 1 Samuel, a coisa ficou pior. Se antes tinha um povo que vivia sem relacionamento com Deus, e a liderança restaurava esse povo, agora em 1 Samuel está ainda pior, porque o povo não tem relacionamento com Deus, e nem a liderança espiritual. A liderança espiritual era a casa de Eli. Eli era um pai que tinha 2 filhos, com nomes muito bonitos, vai ser inclusive o nome dos meus filhos, Hofni e Finéias, maravilhoso. Irmão, esses 2 meninos eram o capeta vivo. Sabe o que eles faziam? Eles eram sacerdotes dentro do templo de Deus em Siló, e eles roubavam os sacrifícios de Deus. As pessoas faziam sacrifícios, esses caras roubavam
aquilo que as pessoas depositavam. Eles praticavam adultério, são chamados filhos de Belial. O povo caía em pecado por causa deles. E no meio desse monte de pecados, sabe o que o pai Eli faz? Absolutamente nada. O texto é pesado dos capítulos 2 e 3 em dizer que Eli tinha consciência do pecado de seus filhos e mesmo assim não fazia nada. Ele honrava mais seus filhos do que a Deus, amava mais seus filhos do que a Deus. E o momento em que parece que é como se estivéssemos aqui nesse ambiente, é como se estivéssemos na igreja e não tem mais uma pessoa que tem experiência com Deus para poder contar. Parece que o Deus do sobrenatural morreu, porque estamos falando de um Deus que cremos, mas que na prática nós não vemos. E parece que não tem nada e nem ninguém que pode salvar o povo dessa situação. Mas Deus envia alguém, um menino chamado Samuel. Samuel significa ouvido por Deus, porque a sua mãe Ana, ela era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus responde à oração de Ana. Nisso, ela entrega esse menino ao Senhor e fala: Senhor, esse menino vai ser sacerdote. O Senhor tem um plano na vida dele. O Senhor vai usar ele para restaurar a cegueira espiritual do seu povo. Então, Samuel, depois de ser desmamado, ele já é colocado como um neném, ainda um recém-nascido, na casa de Eli. E por mais que fosse uma liderança que tinha se perdido, Deus tinha um propósito com Samuel estar ali, para que ele aprendesse algumas questões relacionadas à intimidade com Deus. E é isso que nós vamos ver nesse texto aqui agora. Eu peço que você releia comigo o versículo de número 1, que diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Primeiro ponto: para vencer a cegueira, o lugar confortável e a frieza espiritual, tenha uma busca desesperada. Samuel aqui não é mais uma criança. A palavra hebraica, menino, fala de um homem que tinha no mínimo 12 anos de idade. Samuel já estava há uma década aprendendo a ser sacerdote, a ser um líder espiritual. Mas tinha um porém nesse momento. O porém é que o silêncio de Deus era ensurdecedor. Deus não respondia ao povo. Não havia mais uma devoção genuína a Deus. As pessoas falavam que queriam Deus, mas na prática o negavam. E por resposta a isso, Deus não falava com essa liderança, porque a liderança tinha se corrompido também. Mas Deus chama Samuel nesse texto, e os elementos desse texto, eles falam por si próprios. Eu quero que você veja os objetos desse texto como símbolos da minha e da sua fé, porque o texto, ele está mostrando uma realidade espiritual. O texto está falando: olha, o Senhor não dava mais visões. E sabe o que Eli tinha agora? Problema de cegueira. Nós temos aqui 3 inimigos do meu e do seu, do nosso cristianismo, que é a nossa cegueira, o nosso lugar confortável e a nossa frieza espiritual. Deus não se revelava mais por visões. No mundo físico, Eli estava talvez com cataratas, mas no mundo espiritual ele também não conseguia mais enxergar a presença de Deus, porque as visões não eram mais frequentes. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Ele estava no templo em Siló. O templo em Siló tinha a cortina com os querubins que Moisés mandou fazer.
tinha a arca da aliança, sobre a qual, mediante ela ser levantada, saía uma nuvem de fogo e uma coluna de nuvem. Era ali que a presença de Deus se manifestava. Eles tinham inúmeras experiências com aqueles objetos para poder contar, mas eles tinham todos os aparatos religiosos e não tinham mais a presença do Deus vivo. Irmão, deixa eu te falar a real, a gente está aqui. Sabe qual que é o nosso grande risco? Nós estarmos aqui aonde é a igreja, e você está aí com a Bíblia na mão, e você está aí ouvindo a palavra, e nós estamos aqui com uma arte no telão. Nós estamos aí, você está no banco, eu estou aqui no púlpito, mas nós podemos ter todos os aparatos religiosos e não termos mais a presença do Deus vivo. Podemos ter acostumado, como se fosse normal buscar a Deus, como se aquilo que é sobrenatural virou normal. De repente, sabe o que a gente faz? Não, estou no culto aqui, eu não vou prestar atenção em nada, afinal de contas, eu tenho isso daqui toda hora. Não, no meu dia a dia devocional, eu estou lá fazendo tudo, mas você vê tudo, menos a presença de Deus ali. Irmão, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós falamos muito, por exemplo, olha, o pai, na parábola que Jesus conta, ele tinha 2 filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. Irmão, a gente está correndo um risco. Eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando de você que está aqui, de sermos o irmão mais velho, que está dentro da casa do pai, e está achando que tem que bater meta com Deus, está na casa de Deus, mas não tem tempo de qualidade com Deus, de estarmos aqui, mas de repente, o sobrenatural virou tão litúrgico, virou tão simples, ao ponto de que a gente está aqui, e facilmente, nós não enxergamos Deus. Irmão, que Deus perdoe eu e você, essa é a realidade. Que Deus perdoe eu por achar normal estar pregando em cima da palavra de Deus. Que Deus perdoe o seu povo, porque a gente está até banalizando o que é um avivamento. Nós estamos falando assim, vem cá, bota um fogo aqui, é o evangelho que a gente está querendo, que é só uma experiência. Não, é só sentir um arrepio. Não, irmão, é a presença do Deus vivo que está nesse lugar, e na presença de Deus, você tem que ter compromisso. Isaías viu a Deus, ele disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Se Deus está nesse lugar, por que estamos enxergando tudo, menos Deus? Por que no meu sermão você está me enxergando, ao invés de enxergar Cristo que vive em mim? Nós estamos cegos. E eu me coloco nessa posição. Eu me coloco na posição de achar que está aqui em cima é normal. Mas deixa eu te falar, tem um noivo que está nessa casa. Ele quer devolver a nossa visão espiritual. Ele quer mostrar as belezas do mundo vindouro. Ele quer mostrar um tesouro que vai fazer você considerar toda a sua vida como perda diante dele. E que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu só me constranja. Que ele me esmague com o poder da sua glória. Mas ainda no texto, Eli estava num lugar confortável, um lugar de costume. Ele morava dentro do templo de Siló, e ele tinha se acostumado em dormir em um quarto distante da arca de Deus. Irmão, tem muita gente aqui da mesma forma, está num cristianismo que está num lugarzinho confortável. É como se falasse assim, não Jesus, eu te amo, mas sabe, eu não quero mais não. Jesus é bom, uau, eu amo a presença do Espírito Santo, mas eu já estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Irmão, que Deus nos perdoe por estarmos satisfeitos em estarmos longe dele. Que Deus me perdoe por estar confortável onde eu estou espiritualmente. Tem um monte de gente aqui que está nos mesmos pecados, mesmos vícios, mesma falta de busca a Deus, e simplesmente está achando isso normal. Puxou o freio de mão espiritual e falou, é só isso que Deus tem para mim mesmo. Eu vou me contemplar a simplesmente ver Jesus de longe. Irmão, não existe distância de segurança com Jesus. Não existe falar assim, não, eu quero a presença de Jesus, mas é só uma vez na semana. Não,
Irmão, tem que ser todos os dias da semana. Jesus, é muito pesado o que eu vou dizer aqui, mas Jesus não é uma prostituta, que eu e você nos envolvemos uma vez na semana e passamos o resto da semana sem falar com Ele. Não, Ele é aquele que está chamando eu e você nessa noite, falando assim: filho, a minha voz já está falando com você, saia do confortável. Irmão, Deus está falando que Ele vai voltar a pedir você para orar de madrugada. Deus está voltando a falar para você voltar a jejuar, voltar a ter uma busca desesperadora e sair daquilo que é confortável. Mas ainda no texto diz que isso ocorreu antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O momento esse aqui, no tabernáculo de Moisés, as lâmpadas ficavam acesas durante toda a noite. Quando o sol nascia, ali eles apagavam as lâmpadas porque já tinha a luz do sol. O momento em que Deus chama Samuel, portanto, é no amanhecer, quando o sol está para nascer. Irmãos, esse era o mesmo retrato espiritual da nação de Israel. Deus chama Samuel antes que aquele fogo se apagasse. Irmão, Deus me mandou dar essa mensagem aqui, sabe por quê? Ele está falando que a sua chama já era para ter apagado, mas hoje Ele está querendo reacender as brasas. Ele está falando: ei, então sabe por que eu estou te falando isso daqui? É porque se você continuasse nessa frieza espiritual, muito em breve você ia se perder. Mas a minha voz está te chamando para queimar por mim. E tem alguém aqui que quer queimar por Jesus, e não é uma emoção, é um estilo de vida. Estamos acostumados em ter apagado o fogo do Espírito Santo, mas em paralelo, Samuel estava deitado junto da arca de Deus, era de madrugada, e Samuel estava lá. Não, eu não sei viver na casa de Deus, longe da presença de Deus. Não cabe na minha cabeça eu estar junto de Deus, mas distante da presença. Irmão, Deus está nos chamando para perto. É uma busca desesperada. Sabe o que é uma busca desesperada? É você não negociar mais a sua playlist do Spotify. É você estar no carro e você está adorando o Cordeiro. É você estar numa mesa, acabando esse culto, e sabe o que você vai fazer? Você não vai falar da vida dos outros, não. Você vai falar do Cordeiro. Sabe o que você vai fazer chegando em casa? Você vai abrir o YouTube e vai falar: ah, eu quero ver uma pregação sobre Ele. É uma busca desenfreada. Não tem horário marcado, só tem o Espírito Santo de Deus. Enquanto eu estava montando esse sermão, Deus primeiro Ele me confrontou. Ele falou assim: filho, quais são os cultos que você sai mais cheio de mim? Eu, na minha carnalidade, eu falei: ah, Senhor, é quando fulano de tal está pregando. Não, Senhor, é quando é fulano de tal que está cantando. O Espírito Santo berrou dentro de mim e falou assim: não, sabe quando que é? Quando você está entrando por aquelas portas ali, e você para antes de entrar e fala assim: Senhor, me perdoa, porque eu não estou vindo te adorar não, eu estou vindo aqui só para poder pregar e ir embora. Irmão, a gente tem que começar a pedir perdão, porque buscar Jesus virou normal. A gente tem que falar: Senhor, me perdoa, porque eu não estou aqui para te adorar não. Eu estou aqui para poder ver algumas pessoas do mesmo grupo de amizade e ir embora de novo. Mas quando a gente voltar ao lugar de entender qual é o propósito da nossa busca, ali Deus vai reacender as brasas. Ali você vai experimentar não um avivamento que vai vir lá dos Estados Unidos e pegar em você, mas um avivamento lá no seu quarto, lá no seu secreto. E ali você vai descobrir o sentido da vida. E o sentido da vida é esse: conhecer Jesus Cristo, a quem tu enviastes. E é por isso que você está aí. Sua vida parece que você nunca acha sentido em nada. Você tenta de tudo para te satisfazer. Você tenta amizade, você tenta prazer, você tenta trabalho, você tenta negócio, nada te satisfaz. É porque você está
numa cegueira espiritual, num lugar confortável, mas o Deus que tira a escama dos olhos está aqui, e Ele quer falar: ei, veja a minha beleza, adore a minha santidade. Mas, meus irmãos, veja comigo, versículo 4 em diante, que diz o seguinte: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Segundo ponto: para estar perto de Deus, pare de só saber e passe a conhecê-lo. Aqui Deus chama Samuel, eu chamo a sua atenção para aquilo que eu já disse. Ele já estava há 1 década aprendendo a ser sacerdote. Samuel muito provavelmente sabia muito bem os livros da Bíblia que já tinham sido escritos. Ele já tinha lido Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ele era alguém que tinha um alto treinamento já. Eu imagino Samuel estudando esses livros, ele vendo esses livros, mas sabe qual que é a realidade? Deus chama Samuel, e ele não entende que era Deus. Ele vai até Eli, e o autor desse livro explica o motivo do porquê que Samuel não entendeu que era Deus. Ele fala: olha, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra não tinha sido revelada para ele. Ele lia a palavra, ele conhecia a palavra, mas a palavra não tinha sido revelada para ele. Mais uma vez eu chamo a sua atenção a esse verbo hebraico, conhecia, que fala de conhecimento pessoal e não conhecimento intelectual. Ou seja, Samuel sabia: Deus é poderoso, Deus tirou o povo do Egito, levou no deserto, salvou o povo, colocou nessa terra. Mas Samuel não tinha o conhecimento do poder de Deus na vida dele, só tinha um conhecimento teórico e não prático na vida dele mesmo. Irmão, sabe qual que é a realidade? A gente precisa fazer uma distinção entre aquilo que nós estamos só sabendo de Deus e aquilo que nós estamos conhecendo sobre Deus. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aqui que a gente está dia após dia no culto e parece que a adoração, a pregação entra num ouvido e sai no outro, não surte efeito algum. Nós estamos acostumados com um Deus, e esse Deus é um Deus só do nosso imaginário, e não um Deus que está acessível para eu e você conhecer. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso? Uns tempos atrás, na verdade muitos tempos atrás, eu vou compartilhar a minha maior experiência com Deus aqui hoje. Eu quero te falar isso porque eu creio que existe um renovo de experiências sobrenaturais sobre você nessa noite, porque Deus está te chamando a esse lugar, um lugar de não ser espectador da obra dele, não, ser participante do poder que ele prometeu para o seu povo. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu fui tomado de um desejo absurdo de simplesmente ler a palavra de Deus. E eu lembro que em algumas semanas eu fui lendo desde Gênesis, e eu fui lendo até Isaías, cheguei em Isaías em poucas semanas, e era algo que eu não sabia explicar. Mas eu vi em Isaías capítulo 8, um texto que dizia: olha, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoquem-no enquanto Ele está perto. Eu era uma criança, eu era simplesmente assim: olha, se aqui está falando, está acessível de verdade. Se a Bíblia está falando, não é só uma sabedoria intelectual, não, é esse Deus que tem presente na minha vida. Eu fiz uma oração: Senhor, fala comigo. Na hora que eu dormi à noite, eu tive um sonho.
eu sonhei que eu estava em um lugar e tinham muitas pessoas na minha frente, muitas pessoas, e tinha um homem de branco do meu lado. Esse homem de branco, o rosto dele brilhava, e eu não conseguia ver o rosto dele, e ele só vinha no meu ouvido e soprava palavras. Eu ia fazendo aquilo que ele mandava, e eu via aquela multidão sendo tocada de alguma forma. Eu era uma criança, aquilo ficou na minha mente, ficou ali latejando, e eu falei para os meus pais: olha, o que isso quer dizer? Eles falaram: filho, todo cheio de orgulho, pai, falar: meu filhinho é de Jesus, é salvo. Falei assim: filho, é que você vai ser usado nessa geração para poder expulsar os demônios. Eu falei: olha, amém, né? Eu não sabia de nada, tinha 7 anos, para mim, fechou, glória a Deus, vamos embora. Se passaram uma semana, e eu estava numa viagem com meus pais lá para o sul. A gente estava tipo num resort assim, e a gente estava num campo de futebol. Eu estava jogando bola sozinho no campo, tinha algumas árvores aqui do meu lado esquerdo, e meus pais estavam aqui numa academia do lado do campo. Tinha uma parede de vidro, então eles conseguiam me ver. Eu estava lá jogando bola, e eu comecei a pensar assim: Deus, o Senhor é muito doido, né? Se isso aí que o Senhor está falando é verdade, que eu vou ser usado, faz cair um raio aqui agora, irmão. Eu estou te falando aqui, eu estou no altar, eu não posso mentir. Irmão, caiu um raio a 1 metro de mim, na árvore que estava do meu lado. Meus pais vieram correndo, minha mãe: meu chuchu virou churrasco, o relâmpago matou ele. Aí eu cheguei lá, eles disseram: filho, você está bem? Eu falei assim: não, gente, calma, é só o papai do céu respondendo a minha oração. Irmão, tem experiência sobrenatural para acontecer. A Bíblia não é um livro de conto de fadas, é a realidade. Se diz que Cristo rasgou o véu do templo e nós podemos entrar. Deus está te chamando a conhecê-lo de verdade. O problema é que a gente abre só a Bíblia e não abre o coração. O problema é que a gente só abre a boca para poder cantar um louvor e não abre o coração para receber o Rei da Glória. O problema é que a gente só coloca os nossos pés aqui na igreja, mas a gente não veste os calçados do Evangelho da Paz. O problema é que a gente está se apegando a tanto conhecimento superficial de quem é Deus, simplesmente uma teoria. E sabe, eu não estou aqui falando, por exemplo, contra você ter conhecimento teológico, não, de forma alguma. Para preparar esse sermão aqui, eu tive que estudar absurdamente esse texto. Mas o ponto é, eu não posso só saber o que está escrito nesse texto, eu preciso conhecer o Deus que chamou Samuel. Eu não posso só ouvir falar de pessoas que Deus chamou, não. Eu tenho que falar assim: Senhor, se o Senhor é real, eu estou aqui, me batiza com fogo. Sabe, talvez você no seu devocional, você estuda a Bíblia, mas a Bíblia não está estudando você. Você conhece a Bíblia, mas a Bíblia não te conhece. Você simplesmente vê um texto e fala: olha, aprendi isso, isso e isso, e sai com a mesma vida que você tinha antes. Irmão, se você conheceu a Deus, se você conhecê-lo pessoalmente, tem uma característica fundamental: a sua vida se torna perda. Você fala assim: tá vendo essa antiga pessoa que eu era? Pois é, eu vi um bem mais precioso, e é Cristo Jesus. Não é a minha vontade, é: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, mas está dando tudo errado na minha vida. Pois é, mas quando você está lá no meio dos seus problemas, que só você sabe, todo mundo aqui tem bastidor, mas é quando a gente entende que não é sobre o tamanho do problema, é sobre o tamanho da nossa busca a Deus que nos satisfaz. Não importa o tamanho da tempestade, se você está conhecendo Jesus pessoalmente, você vai descobrir o sentido da sua vida. O mundo pode acabar, mas o reino dele é eterno. O mar pode ficar furioso, mas o Deus de Jacó é uma torre segura. Deus não está ausente, Ele ainda está perto. Não basta só ter luz na cabeça, é necessário termos novamente fogo no coração. Veja o versículo 8 comigo, que diz o seguinte: o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez.
Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Terceiro ponto: a primeira lição da intimidade é a obediência. Deus chama Samuel 2 vezes. Ele vai até Eli, e por não conhecer a Deus pessoalmente, ele vai até aquele que era a única pessoa que estava naquela casa. E 2 vezes ele fala: não, eu não te chamei, pode se deitar. Mas na terceira vez, Eli entendeu que era Deus chamando o menino. E ele dá um comando muito claro. Ele fala assim: Samuel, eu tenho uma lição para te ensinar. Quem está te chamando é Deus, Samuel, não sou eu. Mas sabe, você vai ter que falar essa frase: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Sabe por quê, Samuel? Não adianta nada Deus falar se você não obedecer. Não adianta nada a voz de Deus vir e você não corresponder. Não adianta nada está sendo falado esse sermão aqui se você não quiser progredir. Não adianta. Samuel volta para o quarto. Ele está ali junto da arca de Deus, e ele simplesmente espera. E o Senhor chama ele: Samuel. Samuel fala: opa, Deus me chamou. Fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. Em outras palavras: Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Eu não estou brincando de uma experiência, de um momento. Eu estou aqui para que, se o Senhor falar qualquer coisa, eu vou ser o primeiro a fazer. O verbo hebraico aqui, ouvindo, é diferente do restante do texto, que fala de ouvir com uma atenção maior, ouvir com interesse, ou ouvir para obedecer. O que Samuel estava dizendo é: olha, antes eu só estava ouvindo a sua voz e falando assim: entra no ouvido e sai no outro. Mas agora eu estou atento. Eu estou assim: Senhor, pode falar que eu vou fazer. Senhor, pode me chamar que eu vou. Senhor, é só o Senhor dar o pulo que eu vou atrás. E sabe, na terceira vez, ele corresponde à voz de Deus. Nós temos aqui 3 obediências de Samuel ao longo do texto. Primeiro, que ele repete a frase que ele manda. Segundo, que o verbo que ele usa ouvindo é para que ele obedeça à voz de Deus. E no restante do texto, eu não li com você por ser um pouco longo, Deus entrega uma profecia a Samuel. E ali, ele fica um pouco receoso de falar. Mas aí ele fala: não, você tem que me falar se foi Deus que te falou. Aí ele lembra: eu tenho que obedecer. E Samuel obedece e entrega a profecia para Eli. A primeira lição que Samuel tem quando Deus chama ele é: eu preciso obedecer, obedecer e obedecer. A voz de Deus está me chamando para que eu a obedeça. Sabe, irmão, o ponto disso tudo é que quando a gente está perto da voz de Deus, o pecado fica tão fraquinho, fica tão sem gosto, fica tão borocochô, fica parecendo que você comprou, sei lá, irmão. Não, falar que, quase que eu falei o nome do negócio, não podia falar não, o nome de negócio de comer, ia dar ruim pro meu lado aqui, eu preciso guardar ali, senão eles têm que cortar o meu sermão no meio, glória a Deus. Mas, irmão, já comeu um fast food ruim, muito ruim, que você fala assim: irmão, eu estou comendo esse negócio, parece que amanhã eu vou ter intoxicação alimentar, está sem graça, para que eu paguei essa miséria? Irmão, quando você está pertinho da voz de Deus, quando você está comendo do maná do céu que é Jesus Cristo, você não está querendo petisco do inferno mais não. Quanto mais perto da voz de Deus, maior a sua obediência a Deus. Irmão, você está aqui, você está lutando contra o pecado e está difícil. Você está aqui, você fala: olha, eu não estou conseguindo vencer. Olha, está difícil. Parece que eu falo: meu Deus, eu preciso literalmente morrer todo dia. Irmão, eu não tenho nenhuma frase de coach para poder te falar.
Eu não tenho nenhuma pega a visão, pega a chave. A única coisa que eu tenho para poder te falar é: se você estiver perto de Jesus Cristo, se você se lançar na intimidade com Ele, aqueles que são guiados pelo Espírito não satisfarão os desejos da sua carne. Sabe, irmão, e é nesse momento que a gente começa a questionar a nossa intimidade com Deus. Porque se a minha e a sua intimidade não está gerando desejo de santidade, o que nós temos não é intimidade, é religiosidade. É só uma regrinha que não tem efeito algum. É só um ritualzinho. É só um capricho. É só uma forma de comprar a Deus. Mas, irmão, se você está num relacionamento com Jesus, você começa a se tornar parecido com Ele. Eu estou aqui com a Ana, minha noiva. A gente já tem um relacionamento há 1 ano e 6 meses. A gente vai fazer 1 ano e 7 meses agora. Eu sou outra pessoa desde que eu conheci ela. Sabe por quê? Porque eu comecei a ser igualzinho ela é. Gente, eu não... Assim, eu comia, mas para comer para mim nunca foi um negócio... Meu Deus, estou comendo e eu estou assim, nossa, uma experiência gastronômica. Não, eu comia porque eu estava com fome. Podia ser qualquer coisa, pedra, qualquer coisa. Mas, irmão, depois que eu comecei a andar com ela... A gente estava comendo hambúrguer ontem. Eu estava comendo hambúrguer assim, revirando o olho assim, ó. Quase que eu ia ter um derrame de tanto prazer que eu estava comendo aquele hambúrguer. Mas, irmão, sabe por quê? Eu me relaciono com ela, eu fico parecido com ela. Se você se relacionar com o santo de Israel, com a luz do mundo, sabe o que você vai fazer? Você vai ser santo como o santo é o seu Senhor. Se você se relaciona com a luz, não tem espaço para as trevas. Se você se relaciona com a verdade, não tem mais espaço para o engano. Ele disse: ei, eu sou a luz do mundo. Você quer aquecer a sua alma? Vai para perto da luz. Se é para Jesus, pode aplaudir. Irmão, eu estou falando sério. Eu não estou brincando não, porque estou pregando o sermão aqui, é tudo muito legal. Mas sabe, se a gente não sair desse culto aqui hoje, querendo intimidade com Deus, a gente vai viver no pecado o tempo inteiro, dando um monte de desculpa esfarrapada. Mas Deus está nos chamando para perto. Deus está falando: ei, a minha voz não está lá fora e é algo que vai vir e é algo utópico, não. A minha voz já está dentro de você. Eu pus o meu Espírito Santo dentro de você. Se relaciona comigo, porque eu já estou dentro de você. O próprio Jesus, ele diz o seguinte, lá em João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, que ela era, se não me engano, de alguns psicólogos e psiquiatras, que eles falaram algo interessantíssimo. Quem ouviu falando isso foi o Douglas Gonçalves. Eu falei: cara, genial. Eles chegaram a um consenso, numa pesquisa, que eles falaram assim: olha, 90% das decisões que o ser humano toma, são tomadas inconscientemente. Ou seja, vamos supor que tem 2 pessoas que eu posso ajudar, o Isaías ou o Luiz. Qual que vai ser a minha tendência? Para quem que eu vou querer ajudar primeiro? E eles chegaram numa resposta: o critério do nosso inconsciente é aquilo que nós amamos mais. Então, se eu amo o Luiz mais que o Isaías, eu vou falar: não, Isaías, fica na mão aí, eu vou ajudar o Luiz. Se eu amo mais o Isaías, eu vou falar: não, Luiz, hoje não vai dar não, eu vou ajudar o Isaías. Irmão, é exatamente isso que Jesus acabou de falar: quem me ama, obedecerá a minha palavra. Entende isso daqui? No nível que tiver o seu amor, vai estar a sua renúncia ao pecado. Só que sabe aonde vai estar o seu nível de amor? Aonde estiver o seu nível de intimidade. Irmão, você quer vencer o pecado e viver em santidade? Conheça a Deus, porque conhecendo a Deus, você vai amá-lo de toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. E quando você amá-lo, você vai falar: ei, não, isso daqui é muito pouco, Jesus, eu quero te entregar é mais. O que o Senhor quer que eu renuncie? Como está a sua intimidade? E por consequência, como está o seu amor?
E por último, como está a sua vida de santidade? Mas sabe, quem está vivendo em intimidade com Ele, vira para o pecado e fala assim: pecado, está vendo ali o Filho de Deus, crucificado pelos meus pecados? Sabe esse pecado, que eu amava Ele? Sabe esse pecado? Pois é, Ele matou Jesus. E quando eu olho para Jesus pregado naquela cruz, eu só sei de uma coisa: eu vou amá-lo até as últimas consequências. Pode vir o prazer imediato, pode vir a opinião dos outros, pode vir o sexo, pode vir qualquer coisa. Jesus é mais prazeroso, porque o amor dele é eterno e o amor do pecado é passageiro.